Olá, eu sou a educadora Luana e hoje vamos falar sobre um tema muito comum na geografia. Nós vamos falar sobre o Estatuto das Cidades. O que é isso? Quando a gente fala de Estatuto das Cidades, a gente está falando também sobre ocupação humana. Como que a cidade se desenvolve, como que essa lei, que rege dentro de cada cidade. Nós sabemos que o Estatuto das Cidades muitas pessoas não conhecem. Onde que ele se encontra, como que podemos consultá-lo? Você já ouviu falar? Então, esses dois artigos da Constituição, Federal, ele vai regulamentar. Então, esse estatuto, ele vai pegar esses dois artigos e vai institucionalizá-los, através de políticas de desenvolvimento urbano. O que são essas complicações todas, que a gente vive no nosso dia a dia? Por exemplo, moradias em locais inadequados, questão de resíduos sólidos, rios que passam nas cidades, tudo isso está dentro do nosso Estatuto das Cidades. Mas sobre o que é então? Ele ampara legalmente, ou seja, a lei vai dar suporte em quais tópicos dentro desse estatuto? Habitação, regularização fundiária, que é a questão das terras, redução de risco, resíduos sólidos, o nosso lixo, saneamento ambiental, muitos bairros não têm, nós sabemos, e mobilidade, como que é o acesso, como é a questão de transporte, como que isso funciona dentro das cidades. Então, a partir do momento que esse estatuto funciona, nós temos aí uma redução de desigualdades socioespaciais, ou seja, é o espaço, sociedade, juntos. Como que a gente reduz essa diferença, dessa desigualdade social que nós já falamos tanto? Através desse estatuto, mas ele precisa ser colocado em prática com o plano diretor de cada cidade. Para isso é importante que a gente esteja sempre presente nos conselhos municipais, que estejamos atentos às mudanças que existem nas nossas cidades. Colocamos para vocês uma imagem de um rio, passando no meio de uma cidade, mas o que aconteceu? Foi instalada uma fábrica próxima a esse rio, ao leito desse rio. Então, o que a gente vê? A gente vê que ele não tem mais a forma anterior, a forma original, as construções ficam danificadas, eu estou ocupando uma área que vai acabar se tornando uma área de risco, porque provavelmente esse estatuto não foi respeitado e o plano diretor da cidade também. Então, quando eu vejo uma obra nessas condições, nós temos que perceber que algo não está certo, porque não é o correto esse tipo de construção, esse tipo de estrutura também para o nosso leito do nosso rio. Várias cidades têm problemas com leitos de rio no Brasil, independente da região. Trazemos então, para a gente fechar um pouco esse assunto, uma atividade que é assim. Essa foto, ela não é do Brasil, ela é de uma cidade na Índia, Mumbai, na Índia, e a gente percebe essas construções são comuns, em várias partes do mundo, não é só nas favelas no Brasil, também existe no exterior, em vários lugares, e essa da Índia em questão, nós percebemos que embaixo tem o rio. Olhem o depósito de lixo que tem no rio. Então percebemos aqui que tem uma grande quantidade de lixo, as roupas, penduradas na janela, o varal, as janelas são estruturas que estão danificadas, as casas mal colocadas. Por quê? Porque a questão da desigualdade social que a gente já falou. Então a gente não sabe como que funciona, se existe plano diretor nesses locais, se existe como que funciona. Então cada plano diretor no Brasil, ele vai funcionar de acordo com aquela legislação, com aquele estatuto, para isso que nós temos que ficar atentos. Na Índia nós colocamos essa imagem para a gente poder entender que não é só no Brasil. Qual que é a atividade então que nós trazemos para vocês? É identificar os problemas urbanos que existem aí, se existem, quais são esses problemas urbanos e descrevê-los, ou seja, já podemos perceber de cara que nós já falamos aí da questão das construções irregulares, mas existem outros. Quais são? O que a gente pode falar sobre cada um deles? Então fica a livre escrita e uma boa atividade para todos. Essa foi mais uma aula do Movo, até a próxima.